Bom dia a todos, amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus, aos que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo de forma online, os que vão assistir de forma gravada também. Gostaria de convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Como os irmãos já sabem, todos nós sabemos, mas é importante reforçar parte da leitura nossa, passa pelo livro de Atos aos domingos. O livro de Atos, conhecido também como a ação do Espírito Santo na história do cristianismo terreno. 24 capítulos contém este livro e ele é marcado pela forte presença do Espírito Santo em meio aos homens que Deus levanta. A história da igreja é descrita 62 anos depois de Cristo, foi escrito possivelmente pelo médico Lucas, também parte e companheiro do apóstolo Paulo. E na leitura de hoje, eu coloquei como tema a mensagem Paulo e Silas em Tessalônica, como estão aí nas principais bíblias de estudo. Nós vamos ver a vida desses dois homens dando continuidade àquilo que Deus os chamou. Amém? Atos capítulo 17, verso 1. Desde que recebi o desafio de compartilhar, o privilégio, a responsabilidade, algumas palavras o Senhor colocou forte no coração para meditar e depois para expor aos amados. No verso 1, capítulo 17, a palavra de Deus diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Verso 7. Os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o outro rei. 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém, amados? A palavra nos manda, quando nós nos reunimos, fazer a leitura solene das Escrituras, aí está feito. Se de repente a mensagem não for como deve ser, a leitura está pelo menos feita, né? Brincando. Irmãos, o tema então que eu coloquei é o mesmo tema que está aqui, Paulo e Silas em Tessalônica. No verso 1 diz a palavra: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Gostaria que você repetisse comigo as palavras tendo passado. Ok? A minha pergunta nessa manhã é: qual é o teu passado? Qual é o nosso passado? Quais são as coisas pela qual nós passamos até chegarmos aqui, Chácara Manaim, nesse horário das 10h06 dessa manhã? Quais são os fatos, as situações na sua e na minha trajetória? Nós estamos diante de um homem e do seu companheiro Paulo e Silas na região de Tessalônica. Eles passaram por Anfípolis e por Apolônia, cidades. Mas antes de eles chegarem nessas cidades da Macedônia, o que eles passaram? Eu observei que cada um dos irmãos, no geral, que passam aqui para pregar no domingo a respeito do livro de Atos,
eles fazem um breve relato do capítulo anterior, porque uma coisa não está, desassociada da outra, e a importância de entender o contexto nos faz compreender melhor a leitura do dia. O que esses homens passaram até agora, até aqui, até esse presente momento que nós estamos aqui expondo. Deus me fez pensar a respeito disso. Eu gostaria que rapidamente nós, uma folha separa um pouco o passado ou algumas situações que ocorreram na vida de Paulo e de Silas. Gostaria que os irmãos encontrassem comigo o capítulo 16, o capítulo anterior. Eu sei que já foi ministrado domingo passado. Mas vamos ver um pouquinho o que Deus permitiu que esses homens vivenciassem até este momento. A palavra de Deus nos diz que em Derbe e Listra, eles encontraram um discípulo chamado Timóteo. Um jovem conhecido pela sua fidelidade, um jovem conhecido por se tornar depois o companheiro ministerial do apóstolo Paulo em algumas viagens, em alguns momentos. Paulo o chama de filho verdadeiramente na fé. Paulo encontra Timóteo. Ele é filho de uma judia, mas de um pai grego. Uma mãe da aliança casada com um gentil. Aí está um jovem devoto ao Senhor. Irmãos, as nossas histórias são marcadas por coisas boas e coisas ruins. Elas não definem as nossas vidas, mas elas podem influenciar. Eu sei que a maioria de nós, infelizmente, carrega dentro da gente as piores experiências ao longo das nossas vidas. Mas o Espírito Santo, enquanto eu me preparava, orava, lia, me fez pensar nisso. Quantos Timóteos ao longo das nossas vidas passaram por nós? Muitas vezes nós lembramos dos que saíram, causaram-nos mal, nos feriram, mas quantos Timóteos Deus trouxe a nós ao longo desses anos? Paulo traz à memória, a história dele conta que ele encontrou esse jovem, e esse jovem seguiu ele e seguiu até o fim. Quantos Timóteos o Senhor trouxe a você ao longo dos teus anos? Pensa aí. Pessoas que se tornaram praticamente objetos da manifestação do amor, do carinho e da graça de Deus. Pessoas que Deus levantou em momentos de aflição e de angústia, onde você e eu nos encontramos talvez já até desenganados em muitas situações. Deus levanta lá um Timóteo, alguém que traz alegria ao seu coração e renova dentro de você a esperança. Paulo havia encontrado em Derbe e Listra, passaram por essas cidades e ali tinha um jovem chamado Timóteo. No verso 6, Paulo se encontra com Silas na região da Frígia Gálata. Ali a palavra de Deus diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Lembra um pouquinho do teu passado. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, o Espírito Santo não permitiu que nós fôssemos a determinados lugares, ou nós não tivéssemos a oportunidade de fazer algo que nós gostaríamos, ou que talvez achávamos até que Deus estava permitindo, mas Deus nos impediu. Pensa um pouco na sua caminhada cristã. Quantas vezes nós fomos impedidos pelo Espírito Santo, e quem sabe até no momento de não entendimento a gente murmurou, reclamou. Aqui a palavra de Deus mostra 2 homens sendo impedidos pelo Espírito Santo de ir a uma determinada região e fazer aquilo pelo qual eles foram chamados. Como será o coração deles? O Espírito Santo me fez lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há nada que Deus não tenha permitido na sua vida, que nas mãos de Deus ou no plano de Deus, que é sempre muito soberano aos acontecimentos normais que a gente pensa nas nossas vidas, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. E cada impedimento do Senhor nada mais é que o amor e a sabedoria de Deus, agindo na ocasião. A palavra de Deus diz que no verso 7, na sequência, eles agora tentavam ir para a Bitínia e o Espírito de Jesus novamente os impediu. 2 vezes eles foram impedidos de fazer aquilo que eles tinham no coração ou que tinham como intenção. Ser impedido uma vez, a gente talvez reaja de uma forma, mas a segunda vez. Notem o passado desse homem ou algumas situações anteriores até ele chegar em Tessalônica. O Espírito Santo me fez pensar exatamente dessa forma.
Quantas vezes impedidos fomos pelo Senhor de executarmos situações, ou nos lamentamos por não termos aproveitado oportunidades e etc. E o Senhor fala, talvez tenha sido eu que tenha impedido. O texto, as histórias não terminam por aí. No verso 8, eles dão a volta e aparecem então em Troade. E o que acontece em Troade? Paulo tem a visão de um varão macedônio pedindo-lhes ajuda. Gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito do seu passado. Quantas foram as vezes que o Senhor apareceu a você? Seja numa visão como essa de Paulo, talvez ele estava envolvendo-se em oração, intercedendo, talvez um vislumbre, talvez um senso. Hoje nós diríamos o quê? Senti no meu coração, tive um peso no meu espírito. Eu não sei. Deus dá uma visão a ele de um homem, um varão macedônio, pedindo-lhe ajuda. Nossas vidas, nos nossos passados, quantas foram as vezes que Deus se revelou a nós, nos dando uma direção clara. A pergunta é se essas visões ainda estão sendo obedecidas até hoje. Me parece que Paulo obedeceu, porque ele se encontra nas regiões dessas cidades de Macedônia. Mas antes de chegar aí, houve todo o percalço. E nós estamos passando pelo capítulo 16. Na sequência, Paulo vai a Filipos. E em Filipos ocorrem conversão, oposição, perseguição, salvação e libertação. Antes de chegar em Tessalônica, nós abrimos a nossa Bíblia aqui no livro de Atos, capítulo 17, com facilidade. Mas a história desse homem, por alguns meses, semanas, meses, sofreu alguns reveses, algumas vitórias, ou todas são vitórias nas mãos do Senhor, mas não faltaram tribulações. Em Filipos, a palavra de Deus diz que no verso 11 ao verso 15, o apóstolo Paulo, junto com o seu companheiro, se retiram da cidade junto ao rio com a intenção de orar. E a palavra diz que algumas mulheres vão até ele e eles passam então a falar, a pregar o evangelho. A palavra de Deus diz que Deus abre o coração de Lídia. E ela não só crê, como imediatamente é batizada juntamente com toda a sua casa e passa então a hospedar. A palavra de Deus diz que ela constrange a equipe ministerial de Paulo para que eles se hospedem na casa dela. Então nós vemos uma conversão tremenda. O livro de Atos é marcado por menções e por descrição. É um livro diferente de todas as outras cartas do Novo Testamento, porque ela descreve em alguns casos, ela menciona alguns casos, em alguns ela para e descreve detalhadamente as situações. Neste caso ela descreve com precisão a conversão dessa jovem. Na sequência, a palavra de Deus nos mostra do verso 25, no verso 16, a conversão, o embate de Paulo com uma outra jovem, necessariamente não essa jovem, mas aquilo que ela carregava. A palavra de Deus diz que Paulo novamente, ao sair para o seu tempo de oração, talvez assim devocional, seu tempo particular com o Senhor, lhe vem uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, um demônio que operava dessa forma, e ele colocara na boca dessa jovem as palavras: estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles pregam a respeito do caminho da salvação. A pergunta é, o que esse demônio ou o que esses demônios falavam na boca dela era diferente do que estava acontecendo? Não, não era. Eles eram servos de Deus. De fato, eles estavam ali pregando o Evangelho, o caminho, apontando Jesus Cristo como o Senhor Salvador. Mas a palavra diz que isso foi feito por muitos dias, e a palavra também descreve que Paulo estava indignado. Numa outra tradução diz que Paulo estava perturbado no seu espírito. Se você lembrar no seu passado, Deus permitiu que você visse conversões poderosas de pessoas. Nós fomos alvos da pregação deste homem. A pregação do Evangelho de Jesus e dos apóstolos foram tão eficazes que encontraram a gente. Nós estamos aqui para testemunhar nessa manhã. Se nós buscarmos o nosso passado, não nos falta lembranças de frutos que o Senhor deu, de frutos que o Senhor fez e deu a partir da sua vida. Você é fruto da pregação e do avanço missionário de alguém. É importante nós trazermos isso à nossa memória. Esse deveria ou deve ser a tônica dos nossos passados. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração.
A palavra descreve que quando os muitos dias passam, acredito que Paulo, nem em oração, entendeu que deveria proceder daquela forma. Ele expulsa aquele demônio e a palavra fala que isso era parte de lucros de terceiros. Utilizavam-se dessa mulher, dessa jovem adivinhadora, para se ganhar dinheiro, e Paulo então acaba com o negócio daquelas pessoas. E o que acontece? Ainda em Filipos, Paulo será perseguido. No verso 19 ao 23, agora Paulo e Silas sofrem perseguição, nudez, açoites, cárceres, inclusive vão ao tronco, porque é algo bem diferente. Ser preso, ser detido é algo, ter os pés e as mãos amarradas em tronco era algo bem diferente. Entregue a chave nas mãos de um carcereiro e diz: toma cuidado da vida deles. Irmãos, quando nós lembramos do nosso passado, gostaria que você pensasse ainda com relação ao verso 1 do capítulo 17 a respeito do nosso passado. Quantas vezes nós fomos perseguidos? A Bíblia fala que Paulo e Silas têm as suas vestes rasgadas, eles sofrem a nudez. Essa expressão na Bíblia está ligada com a exposição, sobre o ser exposto. Quantas vezes no ministério nós somos expostos? As nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados são expostos. Nós sofremos isso. Os que estão muitos anos no ministério sabem exatamente do que eu estou dizendo. Você está servindo o Senhor, você segue o Senhor, mas você não é perfeito, você quer o Senhor, mas você sofre muitas vezes reveses pela tua limitação, pelas decisões erradas. Então vem a nudez, há quem se aproveite, há quem fale. Eles são açoitados, eles são carcerados, eles são presos. Quantas vezes no passado nós sofremos isso? Só que quantas vezes também, no verso 25 ao 26, a palavra fala que à meia-noite eles oravam, eles cantavam louvores e Deus enviou um terremoto. A vida de oração, a vida de louvor, me parece que ela é mais exigida em momentos de aflição. Por isso que se muitas vezes nós tirarmos a aflição ou se nós negligenciarmos a importância da aflição, como diz o apóstolo Pedro, talvez muito pouco assim da intensidade com Deus seria negligenciado nas nossas vidas. O apóstolo Tiago diz: está alguém entre vós sofrendo, que se faça a oração. Está entre vós alguém doente, chama os presbíteros da igreja. A pessoa não tem condição de ir até eles, por isso precisa pedir ajuda. Está alguém entre vós alegre, que cante louvores. Mas de todas as formas como você se encontra, você não pode estar desconectado das coisas do Senhor e nem mesmo do Senhor. A palavra de Deus diz que houve um terremoto. Irmãos, lembremos um pouquinho. Quantos momentos difíceis, não é? Recentemente a Regiane contou um testemunho aqui tremendo do que Deus fez na vida dela. E na vida dela, na vida do Miro, na vida do Rafael, porque todo mundo é envolvido quando esse tipo de coisa acontece. E eu tenho certeza que o maior testemunho dela é que não só ter vencido o que venceu, mas principalmente se encontra mais próximos do Senhor do que antes. As aflições nas mãos do Senhor, quando a gente tem a boa vontade, o bom ânimo que a Bíblia fala, elas produzem dentro de nós isso. Elas produzem em nós frutos pacíficos, elas nos moldam mais ainda ao Senhor, faz de nós pessoas mais parecidas com o Senhor. Então lembre do teu passado, lembre das coisas que você e eu passamos. Quantas vezes nós oramos mais, nós buscamos mais e nós vimos os terremotos, as intervenções de Deus, os livramentos de Deus, os socorros de Deus. A palavra diz que este terremoto não só permitiu que Paulo e Silas fossem livres, mas no verso 26 diz que as cadeias de todos foram soltas. No final do verso 26 diz: e soltou-se as cadeias de todos. Muitas aflições, muitos sofrimentos do nosso passado resultaram em bênçãos não só nas nossas vidas, mas de pessoas que estavam ao nosso redor, nossos familiares, a igreja que estamos inseridos. Quantas aflições que nós passamos como igreja que nos tornou mais fortes, mais firmes, mais convictos, mais desejosos, mais dependentes de Deus, mais humilhados, mais humildes. E quanto mais humilde, mais graça de Deus é multiplicada, como o apóstolo Paulo diz. Este foi um pouquinho do passado do apóstolo Paulo antes de chegar na leitura de hoje. Termina por aí, no verso 27 ao 34, o carcereiro e toda a sua casa convertido.
E após ele servir Paulo e Silas, ministrando, os vergões e as feridas, limpando e ministrando ali algum tipo de conforto. O verso 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria de fato vem pela manhã. A palavra diz no verso 35 de Atos 16, que ao amanhecer, oficiais são enviados a Paulo e Silas com a ordem de que eles devem serem soltos. E ao saírem dali, embora Paulo resistente da maneira como gostariam de fazer, Paulo vai aonde? Ele volta para a casa de Lídia, a quem ele havia sido maravilhosamente usado como instrumento de conversão, e a Bíblia fala que os irmãos os confortaram. Lembremos no nosso passado com o Senhor. Quantas vezes nós passamos aflições, o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, e nós fomos confortados. Quantas vezes o Senhor te confortou? Quantas vezes o Senhor nos confortou? Então, amados, este é o seu e o meu passado. Este é o passado de alguém que anda com o Senhor. São essas marcas que nós podemos e devemos carregar em nome de Jesus. Amém? Vamos então a Atos capítulo 17. Após essa introdução, nós estamos aqui no verso 1, tendo passado por Anfípolis e por Apolônia. Esse foi o que Paulo passou um pouquinho, fora as outras páginas da qual nós já lemos e meditamos aos domingos aqui como igreja. No verso 2 diz que Paulo, segundo o seu costume, diga assim, segundo o seu costume. Então agora eu termino. Foi procurá-los por 3 sábados e arrazoou com eles acerca das Escrituras. A palavra de Deus nos mostra que Paulo tinha um costume de, ao adentrar uma cidade, procurar imediatamente a sinagoga em ocasião. Sinagoga esta formada por homens, onde eles ofertavam orações, louvores, onde se discutiam também situações do dia a dia, situações atuais da comunidade. Paulo se inseria aí e passava então a pregar as Escrituras. A sinagoga também é, no nosso dicionário bíblico, conhecido como um ajuntamento. E o Senhor me fez pensar a respeito disso. Quais são os meus costumes? Quais são os seus costumes? Pensa aí um pouquinho. Costumes são hábitos. A palavra no original para costume é hábito. É o que nós fazemos com com frequência no dia a dia. Paulo tinha como costume entrar nas sinagogas e expor a Cristo. Quando ele se reunia com pessoas, com gente, lá estava Paulo transmitindo as coisas do alto. Qual é o nosso costume, meus amados irmãos? Quais são os nossos costumes? Pensemos um pouquinho. É do nosso costume esse hábito? Se um dia já foi, precisa ser restaurado. Se nunca foi, deverá ser daqui para frente o costume de que quando nós nos reunimos, nós não só falemos dos nossos times do coração, aos que gostam do futebol, não só nos reunamos para falar sobre política, sobre entrar nisso profundamente, porque nós temos aprendido que os homens nada podem fazer, eles estão aí por um espaço de tempo determinado por Deus, é Ele que coloca reis, é Ele quem remove reis, então não há espaço para isso. Embora nós precisemos exercer a nossa cidadania, as nossas convicções ainda estão lá em cima no alto, onde Deus ordena todas as coisas, onde Deus permite todas as coisas, e ainda que as coisas terrenas vão muito mal, nós somos cidadãos dos céus, e lá está a nossa pátria e a nossa esperança, amém? A palavra de Deus diz que quando Paulo entrava numa cidade, este era o costume dele, expor as Escrituras. Lá em casa, com as crianças, a gente tem uma forma bem simples, que a gente entendeu ao longo desses anos, para falar sobre as coisas do dia a dia com elas. Então a gente separa as coisas que a gente tem acesso ou poderia assistir no YouTube da vida, ou ter um tipo de acesso. A gente fala das coisas do alto, as coisas terrenas e as coisas debaixo da terra. E se você perguntar para eles, eles deveriam saber responder que as coisas de baixo são as abomináveis, das quais nós não temos parte, não pertencemos. Existem as coisas da terra que são boas de se assistir, não é? Eu não tenho aqui uma série, um filme para indicar, como o Jonatas fez nos domingos anteriores, mas as coisas da terra são coisas boas, talvez você pode ter acesso, mas as melhores e as excelentes são as coisas do alto. São as coisas do alto. E quando nós nos reunimos, nós deveríamos manifestar como Paulo esse tipo de costume, transmitir as coisas do alto.
falar das coisas do alto. Amém, amados? No verso 3, a palavra de Deus diz: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. A palavra de Deus diz que Paulo expunha e demonstrava. Me parece até numa leitura inicial ser as mesmas coisas. A verdade é que Paulo falava, ensinava, mas Paulo ensinava com precisão e com profundidade. Paulo era um conhecedor do Antigo Testamento, dos 5 livros atribuídos a Moisés, dos Salmos e dos Profetas. E por meio destes livros ele apontava a ser Cristo, aquele a quem ele anunciava e aquele por quem ele sofria perseguição. A palavra de Deus diz da necessidade de não só lermos a Bíblia, mas de nós lermos e meditarmos. De não só lermos e meditarmos, mas nós também conhecermos a ponto de estarmos prontos para dar razão daquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como esperança. Somos chamados a conhecer a Deus por meio das suas Escrituras como nunca antes, amados. Também eu vejo aqui no verso 3, Paulo evangelizando a importância de nós entendermos que Deus nos levantou como evangelistas, aqueles que falam do Evangelho. E paremos um pouquinho aqui e pensemos quantas são as oportunidades que Deus nos dá, ou Deus tem nos dado, de poder anunciar a palavra de Deus àqueles a quem Deus nos traz. Não podemos esquecer jamais, meus irmãos, que é importante ser uma pessoa honesta, é importante ser uma pessoa educada, é importante conversar com as pessoas, ser alguém que integra, mas é importante e jamais esquecermos que há uma mensagem que nós carregamos, que ela não pode ser negligenciada, de que Cristo Jesus veio a este mundo, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele ensinou, Ele curou, Ele manifestou sinais, prodígios e maravilhas, Ele foi perseguido, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele voltará. Este Evangelho precisa ser anunciado, pregado por meio de nós. Nós somos os evangelistas de Deus. Aliás, Paulo, em uma das cartas, diz a esse jovem: cumpre cabalmente o teu ministério, faz o trabalho de um evangelista. Eu gostaria que você olhasse para um dos maiores evangelistas que nós temos aqui nessa manhã, a pessoa que está ao seu lado, e diga para ela: pregue o Evangelho, aproveite as oportunidades. Falar para ele assim: Deus vai te dar muitas oportunidades essa semana de você abrir os seus lábios e anunciar esse Cristo que Paulo expunha e demonstrava com tanta precisão. Amém, amados? No verso 4, a palavra de Deus diz que alguns deles, diga assim, alguns deles. Então eu continuo a leitura e diz que foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Se é nossa responsabilidade pregar o Evangelho, se é nossa responsabilidade dever anunciar os oráculos de Deus e anunciar a palavra em tempo e fora de tempo, não está na nossa responsabilidade o converter as pessoas. Nós acabamos de pedir aos irmãos que repetissem a palavra alguns deles. A Bíblia não menciona todos eles. A Bíblia diz que alguns deles. Nós estamos anunciando um Evangelho que gostaria de alcançar todo. O apóstolo Paulo cita isso em Timóteo, que é a vontade de Deus salvar todos os homens. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que ele não morra, mas tenha vida eterna. A palavra demonstra vez e pós-vez que é desejo de Deus que todos fossem cheios do conhecimento da glória de Deus. Mas a palavra também demonstra que nem todos irão crer e ser salvos. Alguns deles foram persuadidos e uniram-se a Paulo e a Silas, mas não todos. A minha pergunta nessa manhã aos que estão aqui presentes e aos que assistem: você é estes alguns deles ou você é o não todos eles? Se alguém nessa manhã está aqui e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, se você não é parte desses alguns, a vontade de Deus é que você seja. E se você não for, não é só perigoso, mas é algo terrível, porque a palavra de Deus diz que aquele que ouve a voz do Filho e não obedece, a ira de Deus permanece. Já há uma ira sobre este mundo presente que será julgado.
Mas quando a pessoa ouve, essa ira não é retirada, essa ira permanece. Quando nós ouvimos e nos arrependemos, a ira é removida, então vem o sangue de Jesus, vem a graça do Senhor, recebemos o Espírito de adoção, o Espírito de Deus entra dentro de nós e nós nos tornamos então filhos de Deus e nos relacionamos com esse Deus, e num relacionamento de filho para pai, de pai para filho. Essa é a vontade de Deus. Aqui diz que alguns foram persuadidos e uniram, mas não diz todos. No verso 5, a palavra de Deus diz que os judeus, porém, movidos de inveja, diga comigo, movidos de inveja. Eu continuo a leitura, diz que trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. É verdade o ditado por aí que um dia a gente já ouviu, que a inveja mata. A inveja mata. A palavra de Deus diz que o Salmo 106, que é um salmo de relembramento, é um salmo da história do povo de Israel. Talvez se alguém me perguntasse qual leitura eu indicaria para a pessoa poder se situar a respeito do que Deus fez ao seu povo de maneira rápida e simples, eu iria indicar o Salmo 106. Ali narra muito rapidamente, mas de maneira poderosa, os feitos de Deus em meio a Israel. E diz no Salmo 106, no verso 16 e 17, que tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor, e abriu-se a terra, e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Semana passada nós assistimos um filme, é verdade que foi em várias partes. Os irmãos aqui, com certeza, os irmãos mais velhos vão lembrar. Quantos lembram daquele filme, Os 10 Mandamentos? O filme dura 3 horas. Aí a gente foi vendo assim, quase que a semana toda, parava, assistia, parava. E quando chega aquela cena da terra se abrindo, eu disse a Rafael que não é só uma alegoria, não é só uma história, isso aconteceu de fato. A terra se abriu e engoliu, e a Bíblia descreve que os motivos, ou um dos motivos, foi a inveja. A sedição deles foi principalmente formada nos seus corações por conta da inveja. A palavra de Deus diz em Provérbios que cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Se eu colocasse 2 ou 3 quadros aqui diante dos irmãos e pintasse uma pessoa irascível, iracunda, brava, raivosa, irada, e colocasse uma outra pessoa silenciosa, mas cheia de inveja, perguntando aos irmãos honestamente, eu diria a vocês, qual destes dois é o mais perigoso e potencial? Qual destes oferece o maior risco e potencial? Provavelmente a gente diria a pessoa em raiva. Caim sentiu isso. Caim talvez procedeu dessa forma. Mas os irmãos de José o venderam por causa de inveja. Muitos se levantaram contra Jesus por causa da inveja. Paulo, Silas sofreram ou foram alvos de motivação de inveja. Pensando nesse sentimento, a gente pensa que esse tipo de situação ocorre principalmente entre as crianças. Desculpa citar novamente o período que a gente mais também passa por ser pai de crianças pequenas. Então talvez seja um tema muito corriqueiro que você tenha que lidar, mas na verdade não. A inveja é essa insatisfação de que eu não entendo o que Deus tem para mim, ou Deus pode fazer na minha vida, ou porque Deus não permitiu que eu fizesse. E então eu projeto naquilo que Ele fez em outros, e eu não consigo ser grato, eu não consigo ser alegre, e eu passo a ser um perseguidor. Esse tipo de sentimento precisa, como qualquer outro que tenha ligação com a velha natureza, ele precisa ser morto. É preciso fazer morrer. Esse negócio é terrível. E a Bíblia descreve aqui que foi isso, a motivação deles terem se levantado contra Paulo e Silas. A inveja reúne homens maus, ele ajunta a turba, ele alvoroça uma cidade, ele assalta casas. Esse é o espírito da inveja. Ele envolve outros. Uma pessoa que possui ou que se move nisso, ele nunca está feliz sozinho, ele sempre arrasta ou tenta convencer outros. Ele usa dessas situações. Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós sofremos isso? É preciso seguir. Vamos ver como foi combatido isso. Amém, amados? Verso 6. Porém, não os encontrando, diga assim, não os encontrando.
Eu continuo a leitura. Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jason hospedou. Até aí. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas foram procurados. Se foram procurados. Eles eram o principal alvo de todo esse quadro de perseguição motivado pela inveja. Mas a Bíblia, o Espírito Santo me fez observar isso. Paulo e Silas não foram encontrados. O Senhor os guardou, o Senhor os retirou, ou o Senhor os permitiu que eles fossem protegidos nessa ocasião. Há muitos momentos em que, ao deparar-se com as aflições e lutas, pela motivação da inveja ou não, o Senhor nos guarda, o Senhor te livra. O apóstolo João diz que o Senhor sabe livrar os justos. O Senhor sabe nos guardar. E se o Senhor não nos guarda, Ele tem um plano em meio ao problema ou à prova. Esses homens foram guardados. Esses homens não foram encontrados. Quantos já experimentaram esses livramentos do Senhor? De o Senhor proteger, te guardar, te livrar. Talvez você pense, não, eu já sofri. Na verdade, tinha outras coisas piores para acontecer, da qual o Senhor muitas vezes não revela. Às vezes nos revela parcialmente. Às vezes nos dá um breve entendimento às situações que a gente só vai conhecer na glória, na eternidade com o Senhor. Mas algo nós podemos afirmar nessa manhã: são tantos e variados os livramentos de Deus para conosco até hoje. Amém, amados? Será que você pode levantar uma das suas mãos e agradecer a Deus pelos livramentos? Talvez Deus te faça lembrar situações que Ele te livrou de morte, de situações físicas, mas principalmente das lutas emocionais e espirituais. Talvez você precise hoje de um livramento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante das Escrituras inspiradas pelo Espírito, que nos mostra um Deus que livra, que salva, que protege, que guarda, que liberta. E mesmo quando nós não somos talvez guardados, o Senhor nos mantém de pé, o Senhor nos preserva, o Senhor nos livra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo testemunho de olharmos para trás e podemos testemunhar tantos livramentos do Senhor, como esses amados irmãos missionários aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, que eles não foram encontrados, diga assim: arrastaram a Jason. Sabe o que eu entendo aqui, amados? Que felizmente ou infelizmente para alguns, existem provas do qual o Senhor nos guarda e que outros precisam passar. Chega o momento de outros padecerem pelo Evangelho ou sofrerem as consequências pelo alcance do Evangelho nas nossas vidas. Paulo e Silas foram preservados em breve momento, mas Jason e os demais irmãos foram arrastados diante de todos. Chegou a vez desses irmãos. Às vezes ocorre que outros precisam passar também situações por causa do Evangelho do Senhor. E esses irmãos literalmente vão pagar o preço estipulado por causa desse alvoroço que eles trouxeram, esse bom alvoroço que eles trouxeram. Amém? Você lembra de alguém que talvez esteja passando por algo que você já passou? Você já orou por alguém que falou: Deus, eu gostaria que o Senhor o livrasse, mas me parece que o Senhor vai permitir que ele aprenda as coisas que eu também aprendi, ou quem sabe até mais. E ele vai chegar lá depois e vai testemunhar o quão o Senhor é bom, o quão o Senhor livra, o Senhor guarda. Isso acontece. Amém, amados? Isso acontece. No final do verso 6, diz que esses clamavam a uma só voz, que o problema, que, digamos assim, o erro desses irmãos eram que eles estavam transtornando o mundo daquela época. E é curioso e estranho essa fala, porque o mundo sendo transtornado é meio estranho, porque o mundo se encontra transtornado. O mundo se encontra cada vez mais difícil. Essa semana a gente estava falando ali com o Jonas, como os dias são difíceis. O que corou aqui a pouco, como os dias são mais difíceis. Como as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E a Bíblia descreve isso. O Espírito Santo avisa expressamente por meio de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, que seria dessa forma. E esses homens então são acusados de estarem transtornando o mundo daquela época. Meus irmãos, como nós podemos transtornar o mundo da nossa época? De uma maneira que o Senhor colocou no meu coração, a gente pode transtornar o mundo da mesma forma, pregando o Evangelho. Sendo diferente no trabalho, na escola,
todos brigam, nós somos pela paz. Todos falam mal do patrão, todos são em contra a diretor, professores, todos são ingratos. Nós agimos de uma forma diferente. Só esse tipo de atitude já irá transtornar o mundo dessa ocasião, irá modificar o ambiente e irá talvez causar esse tipo de sentimento nas pessoas. Nós transtornamos o mundo quando nós anunciamos que só Jesus é o Salvador, que só Jesus é o Senhor, que ninguém pode ir ao céu por obras de merecimento, por outro tipo de mediador, que só há um mediador e esse é Cristo Jesus, e sem Jesus a pessoa está condenada ao inferno, o qual Deus preparou a Satanás e os anjos, mas nunca aos homens. Nós devemos e podemos transtornar esse mundo com a mensagem do Evangelho e demonstrando por meio das nossas vidas as coisas eternas. Amém, amados? Quantos se candidatam a serem transtornadores, perturbadores deste mundo por causa da causa de Cristo? Diga assim: eu quero, eu estou aqui. Amém, amados? Talvez Deus já te usou para transtornar muitas situações, mas Deus pode fazer isso novamente. O poder do Espírito Santo ainda atua e Ele age através de nós novamente para fazer isso. Na sequência do verso 7 diz que todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o outro rei. Aqui está o motivo. Por eles levantarem a bandeira de Jesus ser o Rei dos Reis. Não somente o Salvador, mas o Senhor, o Cristo, o Kyrios. Eles estão sendo novamente, ou agora continuamente, perseguidos. A palavra de Deus diz no verso 8, nós estamos quase encerrando. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Quais? Que Jesus é Rei, de que não há nenhum outro Salvador que não seja Cristo. Eu estou parafraseando e possivelmente isso é o conteúdo da mensagem deles. No verso 9 diz: contudo soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eles tiveram que pagar realmente um preço por causa do testemunho de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé, por favor. Gostaria de convidar os irmãos do Ministério do Louvor. Gostaria que você pensasse, Paulo e Silas em Tessalônica, que você lembrasse agora no atual momento que você se encontra aqui na Chácara Manaim, neste domingo, mas que você lembrasse do teu passado, dessa forma que Paulo é descrito na palavra de Deus. Você seja grato pelos Timóteos que Deus colocou na sua vida e que ainda em nome de Jesus vai colocar. Deus há de colocar muitos homens e mulheres fiéis ao teu lado, companheiros, verdadeiros filhos na fé. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você vai ver ainda muitas conversões tremendas pelo teu intermédio. Pessoas como Lídia, que não só ouviu, mas imediatamente desceu as águas do batismo, obedecendo o que Jesus havia dito. Toda a sua casa salva, e a sua casa, portas abertas às coisas de Deus. Lembra do teu passado dessa forma. Quantas vezes o Espírito Santo, por teu intermédio, pôde te usar para expulsar demônios, afugentar Satanás e deixar pessoas libertas. Se você nunca viu isso, em nome de Jesus, o Espírito Santo te usa nesses dias. O Senhor conta com você para você libertar cativos, libertar os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Talvez no seu passado não faltaram perseguições, nudez, aflições, mas aquela vida de oração e de louvor que você tinha, ela não diminuiu. E se diminuiu, decida agora a ser ainda mais fervoroso e fervorosa pelas coisas do Senhor. O mesmo apóstolo diz em Romanos: no zelo não sejais remissos, antes sede fervorosos no Espírito. O mesmo Paulo diz a Timóteo: aviva o dom que há em ti, o qual te foi ministrado por meio de imposição de mãos. Peça a Deus uma vida intensa de oração, de louvor,
E você verá terremotos, intervenções sobrenaturais de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Na sua família, nessa igreja local, entre nós, nos campos missionários, aonde o Senhor ainda nos levar, porque as coisas de Deus não terminaram, elas hão de continuar nas nossas vidas. Rogue ao Senhor, para que o Senhor torne costumeiro na sua vida e na minha vida, o expor as Escrituras, o reunir-se para falar as coisas do alto, arrazoar se necessário, debater se necessário, mas defender a pregação e tão somente o Evangelho de Jesus Cristo. Peça ao Senhor para que te livre e me livre da inveja, sentimento terrível que destrói não somente aquele que possui, mas compromete pessoas ao redor. Roguemos ao Senhor para que o Senhor nos torne cada vez mais santos. Cada vez mais puros. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer essas obras nas nossas vidas, mas elas não ocorrem se nós não dermos o primeiro passo. Nós nos colocamos nessa manhã como igreja. Nós somos a mesma igreja de Atos, fracos, limitados, mas o poder do Senhor também é o mesmo que operava lá, aqui, hoje. Torna-nos homens e mulheres do qual esse mundo, como diz as Escrituras, não é digno. Restaura-nos, aviva-nos, levanta-nos, usa-nos, envia-nos, que nós possamos fluir novamente, Pai. Fluir das coisas do alto, fluir nas coisas do Espírito. Peça isso ao Senhor em nome de Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, aquece o meu coração outra vez, toca os meus lábios com a mensagem do Evangelho, usa-me outra vez como antes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se Deus permitir as perseguições, os açoites, o Senhor nos libertará. E se o Senhor não nos libertar, como diz o autor de Hebreus, que pela fé alguns não quiseram ser livres, antes a morte se tornou um testemunho de que eles receberiam um galardão eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.